começamos o nosso programa de hoje coladinho com a missa que o Padre Reginaldo acabou de nos presentear, né? Com palavras especiais, para você que precisava ouvir o que foi dito, a gente abre o nosso coração nesse momento. E aqui estamos com a imagem dela, Nossa Senhora de Guadalupe. Para começarmos mais uma semana com a sua companhia aqui juntinho com a gente, muito obrigada pela tua presença aqui. E para a gente começar o programa de hoje, a gente vem com muitas informações e, claro, notícias. Você sabia que o Brasil segue com 18 investigações de suspeita de gripe aviária? Hoje a gente vai descobrir como a gripe aviária ela pode afetar o bolso dos brasileiros. Já que a gente está falando de preço de carne, né? O preço do ovo, por exemplo, no Brasil aumentou consideravelmente, com uma alta de 67,1% em 2025, comparado a 2024. Então quer dizer que você está pagando mais do que o dobro da bandeja do ovo em relação ao ano passado, né? Então, se você já tinha essa questão importante de achar que você estava pagando caro no ovo, é real e isso acontece em todo o Brasil. Hoje a gente vai descobrir o que de repente, essa gripe aviária, se for confirmada, ela pode impactar, de que maneira ela pode impactar nas nossas vidas e no nosso bolso também. Além disso, a menopausa já está batendo por aí? Já chegou? Já bateu na sua porta? Já está dando sinais? Você sabia que a alimentação ela influencia muito nessa fase da vida da mulher? Daqui a pouco a gente vai descobrir como o que nós comemos pode piorar a menopausa ou pode melhorar os sintomas. E aí tem muita gente que muda a alimentação e muda a vida através dessas dicas importantes aí que você vai ver hoje. Combinado? Agora vamos viajar, vamos? Mas a gente vai viajar aqui em Curitiba porque, olha só, vamos passear por vários lugares. Fortaleza, Curitiba, interior do estado. Milhares de fiéis devem se reunir aqui na nossa cidade no próximo dia 19 de junho para a maior celebração de Corpus Christi do Brasil. A procissão, gente, é um momento assim muito aguardado. Ela vai reunir mais de 120 mil pessoas e vai passar aí pelo menos 2 quilômetros, né, de tapetes confeccionados por 4 mil voluntários. É uma celebração grandiosa que vai não só unir a cultura, a espiritualidade, mas deixar a gente mais próximo das pessoas também. Você é uma pessoa que faz parte na sua comunidade, você ajuda a montar esse tapete, ajuda a confeccioná-lo? Pois é, tem mais informações aqui na reportagem de Odilon Araújo. Vamos ver? Os registros fotográficos de anos anteriores, no saguão logo na entrada da Cúria Metropolitana, destacam mais uma vez a grandiosidade do Corpus Christi em Curitiba. O Senhor nos presenteou com um grande evento. A gente nem imaginava ter o corpo que tem hoje. Então é também de nossa responsabilidade que cuide de cada um que vai estar trabalhando, desde os 5 mil voluntários diretamente, quanto indiretamente. Nós católicos precisamos cuidar da nossa própria identidade e a procissão de Corpus Christi é uma oportunidade áurea para isso. Neste 2025, ano jubilar para a Igreja Católica, o Corpus Christi, que será celebrado no próximo dia 19 de junho, terá como tema Jesus Eucarístico, nossa esperança, eu creio. Em Curitiba, devem estar reunidas em orações e procissão aproximadamente 120 mil pessoas. Mais uma vez, a expectativa é de que a capital paranaense seja palco do maior Corpus Christi do Brasil. Esperança não é expectativa, esperança é modelar meus comportamentos no presente segundo o sonho que eu acalento para mim e para todos no futuro. No lançamento oficial do Corpus Christi em Curitiba, parceiros do evento, voluntários, religiosos, empresários e políticos acompanharam detalhes dos planos para a realização da festa, que também coloca Curitiba na rota do turismo religioso nacional e internacional. Festa que contará com a dedicação de aproximadamente 5 mil voluntários e que só acontecerá graças à devoção dos fiéis de pelo menos 100 comunidades católicas da Grande Curitiba. São eles, crianças, adultos e idosos, os responsáveis pela confecção impressionante de 2 quilômetros de tapete. Quando a gente chega no dia e consegue ver que todo esse trabalho de um ano deu certo, que Cristo vai passar, vai passear por esses tapetes confeccionados com muito amor, com muito carinho, com muita devoção e muita entrega.
é uma honra. É ele, o Eduardo, à frente das 12 equipes de trabalho que estarão a postos no dia da festa. O nosso trabalho já começou em agosto de 2024. Então agora a gente só está concluindo com muito amor, muito carinho. O tapete de cores, símbolos e alegria, que conduzirá o Cristo Eucarístico da Catedral Metropolitana até a Praça Nossa Senhora de Salete. Agora é nas palmas, é recebendo Jesus Cristo. Depois, a bênção com o Santíssimo marcará o encerramento. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Em seguida, o show com o padre Reginaldo Manzotti promete emocionar e levantar a multidão. Estou seguro e vou para o alvo eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está. No suporte do Corpus Christi, este ano, a cooperativa Sicredi, pela primeira vez, estará entre os patrocinadores. É um evento que mobiliza a capital inteira, inclusive outros setores. É uma forma de a gente devolver um pouco de como Curitiba aderiu à cooperativa. Nós estamos em franco desenvolvimento e nós estamos, sim, patrocinando com uma cota, a ação, o evento, e também disponibilizando uma ação voluntária dos colaboradores para apoiar esse dia. E para mostrar ao mundo a força da fé em Curitiba, a rádio e a TV Evangelizar terão programação especial. É uma cobertura das mais importantes que a Rede Evangelizar de televisão faz, pela obra Evangelizar, esse trabalho conjunto com a Arquidiocese de Curitiba e a organização, então, do Corpus Christi, a transmissão nacional. Nós, a partir da transmissão da TV e das rádios, fazemos com que o mundo conheça o nosso Corpus Christi. No ano do jubileu, somos todos convidados a peregrinar. O arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, deu bênçãos a todos na noite especial que anunciou o Corpus Christi na cidade. Até 19 de junho, será muito trabalho pela frente. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Vai ser emocionante como todos os anos, né? E agora eu quero te convidar para você ver como foi o primeiro retiro Mulher Edificai a Sua Casa, promovido pelas missionárias da obra Evangelizar é Preciso. E olha, gente, foi um encontro tão lindo, tão interessante, tão bonito de ver mesmo, porque reuniu a fé, a partilha e o profundo chamado à missão evangelizadora. Quem esteve lá e conta pra gente é o Lucas Marconsoni. Vamos ver? Antes do evento, uma fila enorme se formou em frente à sede da Associação Evangelizar. A espiritualidade e o fortalecimento feminino floresceu no auditório Jesus das Santas Chagas. Tudo isso para o primeiro retiro Mulher, Edificai a Sua Casa, promovido pelas missionárias da obra Evangelizar é Preciso, e reuniu um inspirador grupo de mulheres sedentas por aprofundar sua fé, compartilhar experiências e serem impulsionadas em sua missão evangelizadora. Preparando este grupo, cada uma com sua formação, para fazer um todo. Então, hoje é a primeira vez que a gente realiza esse primeiro retiro das mulheres com esse objetivo, edificar a sua casa, através da mulher. Edificar a sua casa é edificar a sua casa interior, né? A sua alma, e aí sim, colocar mais alegria no seu lar, poder ter diálogo verdadeiro na sua casa, daí restaurada. Desde as primeiras horas da manhã, uma atmosfera acolhedora tomou conta do espaço. Palestras, reflexões, momentos de adoração e rodas de conversas edificaram as mulheres presentes. Com palavras inspiradoras, as palestras convidaram as participantes a refletirem sobre o papel fundamental da mulher na construção não apenas do lar físico, mas também do lar espiritual, da comunidade e de si mesmas. O momento de silêncio proporcionou a cada mulher a oportunidade de escutar a voz suave de Deus em seu interior.
Quando surgiu a ideia desse retiro, é justamente ter um dia de formação, oração, intercessão, mas também de conhecimento. Um dos momentos mais tocantes do dia foi a adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelo padre Jorge Fortunato. As mulheres presentes puderam se conectar de maneira íntima com a presença eucarística de Jesus, fortalecendo seus laços de fé e buscando a graça divina para a sua caminhada. Toca, Senhor. Lindo demais, né? A gente sempre fala da edificação da mulher, que a mulher edifica a sua casa, né? Com o auxílio de Maria, com Jesus. Então a gente sempre está mostrando isso. Vocês percebam, né? Que a fé, ela normalmente é levada para a família pela mulher. Então, é um exemplo de amor, né? Pelos filhos, pela casa, pela família. Bom demais. Agora a gente vai viajar para outro canto do Brasil para falar sobre hoje. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. A data, gente, serve como um alerta para os riscos da doença, que é sim silenciosa, mas pode levar a uma cegueira irreversível. Isso mesmo. Lá em Fortaleza, ó, vamos conferir um mutirão gratuito. E esse mutirão, ele é gratuito não só para atendimento, mas para exames oftalmológicos também. Ele foi realizado exatamente com essa intenção de diagnosticar previamente o glaucoma, para que a pessoa possa tratar o quanto antes. Olha só. O glaucoma é uma doença silenciosa que, quando não tratada, pode causar um dano no nervo óptico, podendo levar à perda visual e cegueira irreversível. O diagnóstico da doença é por meio do exame do fundo do olho ou retinografia. Por isso, a importância de ir regularmente ao médico oftalmologista. Ao longo dos anos, quando a pessoa percebe dificuldade, que avalia o nervo óptico, pode estar num estágio muito avançado. Daí porque ser tão importante o rastreamento, a busca ativa, né, e alertar a população para fazer o exame com o oftalmologista. De acordo com os especialistas, em torno de 10% da população acima de 60 anos pode ter glaucoma. Isso devido aos fatores relacionados à doença, como diabetes, problemas vasculares, hipertensão, o envelhecimento da retina e o uso de alguns medicamentos que podem acelerar a doença. E para auxiliar no diagnóstico precoce, um mutirão será realizado pelo Instituto Olhar no dia 31 de maio, na Universidade Estadual do Ceará, no Itaperi, em Fortaleza, onde acontece também o 15º Encontro dos Portadores de Glaucoma. Haverá rastreamento, exames de retinografia, iremos fazer para aqueles pacientes que estão ou que tem a suspeita da doença para registrar, acompanhar e fazer os controles, além de palestras e o primeiro fórum, né, que vai discutir com os portadores de glaucoma e convidando as autoridades, as secretárias de saúde, que são mulheres, no caso de Fortaleza, do Estado, né, os parlamentares e toda a sociedade a discutir sobre a doença e a necessidade da ampliação do acesso ao diagnóstico, ao acompanhamento, ao tratamento e ao controle da doença. Por isso que é importante no oftalmologista sempre procurar auxílio, sempre fazer os exames preventivos, porque o glaucoma, ele é silencioso, mas extremamente perigoso. Isso não só com adultos e idosos, tá, gente? Com criança também. Muitas crianças são diagnosticadas muito cedo com glaucoma e ainda conseguem salvar os olhinhos com o tratamento adequado, tá bom? Muito bem, agora vamos falar de dor. Ah, meu Deus do céu! A gente tá cansada de sentir dor, né? O dia inteiro você tenta dormir, acorda pior do que quando foi deitar. Mas calma aí que o Johnny tá aqui pra gente com um recado bem importante. Isso mesmo, muito boa tarde para você de casa. Ninguém merece sentir dores. Gente, a dor é um alerta, né? Você que tá ali, às vezes deita para dormir, se vira para lá, para cá, sente que tem um desconforto ali na coluna, sente dor muscular, às vezes acorda com torcicolos. Isso acontece muitas vezes porque o colchão já não está mais adequado para a sua saúde. E quando você se mexe para lá e para cá, isso faz com que você venha a ter o que a gente fala de não chegar ao sono REM.
REM, né? Que é aquele microdespertar. Isso faz muita gente acordar de mau humor, indisposição, cansado, mais cansado do que foi deitar. Mas a Nippon Prime tem aqui a solução para você. Nippon Prime, que já é referência no mercado de colchões terapêuticos aí há quase 20 anos, sim, e fica aqui em Curitiba. Temos fábrica própria, loja física para melhor atendê-los, e você vai adquirir direto da fábrica, sem atravessador, sem intermediário, o que é o melhor colchão tecnológico do Brasil. Nippon Prime tem muitos modelos, são mais de 30 modelos de colchões, todos personalizados, todos para a sua saúde, colchões com vibromassagem, energia bioquântica, sabe aquele massageador que traz o melhor conforto, bem-estar, o relaxamento, cromoterapia. Terapia magnética e infravermelho são tratamentos que vão auxiliar na circulação sanguínea, trazer um melhor relaxamento de nervos, músculos. A estrutura premium com densidade progressiva vai colocar sua coluna alinhada na posição correta. Então você que deita e está afundando demais no ombro, no quadril, aquela dor que acontece, aqui vai alinhar, vai moldar a coluna na posição correta. E gente, 10 anos de garantia só a Nippon Prime tem para você. Então eu convido você, meu amigo que está assistindo Evangelizar, minha amiga, ligar a partir de agora 0800 089 8989. Corre lá pro telefone 0800 089 8989. A ligação é gratuita, você vai ligar, conversar com um especialista. Você que é de Curitiba, região metropolitana, nós temos uma equipe que vai até a sua casa, você pode ir até o nosso showroom. Você que é de fora, tem uma central de televendas que vai conseguir lhe atender também. Mas tem que ligar já, 0800 089 8989. Para quem ligar agora, 2 travesseiros magnéticos, base box e cabeceira, é de brinde e tem até 50% de desconto na compra para quem ligar já. 0800 089 8989. Valeu, Johnny, obrigada. Agora a gente vai para um intervalo super rápido, mas é assim, ó. Estalei o dedo, já tô voltando, sabe por quê? Porque a gente vai esclarecer essas questões. Será que essa gripe aviária, né, que tem aí 18 processos ainda sendo analisados, será que isso vai afetar o bolso do brasileiro na hora de comprar carne de frango? Daqui a pouco a gente volta para te contar. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente está de volta com imagem da maranhense Sofia Mota Nunes, de 16 anos, que venceu uma das categorias especiais da maior feira pré-universitária de ciência e engenharia do mundo. E essa feira é realizada todos os anos nos Estados Unidos. Ela venceu a categoria especial com um projeto voltado ao tratamento de queimaduras e à regeneração celular. Não é demais a gente ver os nossos jovens colocando o nome aqui, ó, não só no Brasil, mas no mundo? Então, parabéns aí para a Sofia pela ideia, pela criatividade, pela inovação, claro, né? Que é isso que a gente quer dos nossos jovens, que eles evoluam sempre e tragam esses benefícios para o nosso país, para a nossa saúde, como é o caso da Sofia. Muito bem, e já que estamos falando de saúde, é o seguinte: a gripe aviária chegou a uma granja comercial no Brasil, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. E aí, acendeu um alerta no setor produtivo de aves. Mas o que isso significa para mim, para você que está nos assistindo, no teu bolso diretamente? Eu vou conversar agora com o doutor em administração, João Alfredo Negrai, que está aqui com a gente. Tudo bem? Bem-vindo. Olá, Carla. Uma boa tarde muito especial àqueles que estão nos assistindo. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito bem. Para a gente poder entrar nesse assunto, eu comentei no comecinho do programa que o ovo ele aumentou mais de 67% desde o ano passado. Quer dizer, a gente já estava pagando super caro no ovo, né? Ano passado. Aí, esse ano, você simplesmente está pagando mais do que o dobro, por exemplo, no ovo. Né? Você já sentiu isso. E existem diversos fatores que estão contribuindo para isso, como, por exemplo, o aumento no valor da saca do milho, não é verdade? Mas, aí a gente se pergunta, poxa vida, mas o Brasil é um dos maiores produtores de milho do mundo, né? Mas mesmo assim a gente está pagando caro por um alimento que deveria ser mais barato para as aves. E a questão da própria produção de aves. A gente percebe que o Brasil está entre os maiores produtores, a gente exporta muitas aves, né? A gente, aliás, exporta muito frango, né, para fora do Brasil. E o que essa gripe aviária pode, de repente, impactar na nossa vida diária, né? Na saúde, existe um controle que a saúde mesmo faz, né? Mas a questão é o bolso. Como é que fica?
De fato, como você comentou, na questão da saúde, nós podemos ficar tranquilos porque os contágios para seres humanos são muito raros. Na questão, efetivamente falando, sobre a saúde humana, então a coisa tem aí um certo controle. Agora, sobre a questão do preço, nós estamos efetivamente passando por várias mudanças no mundo. A gente está vendo aí uma guerra comercial acontecendo, deixando produtos mais caros, e isso, ainda que ocorra geograficamente muito distante de nós, acaba nos atingindo em cheio. O Brasil é o maior produtor mundial de carnes no geral, e especialmente de carne de frango. De toda essa carne, 40% é produzida pelo estado do Paraná, seguida pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atualmente, mais de 60 países, o Brasil alimenta o mundo, certamente não é novidade aí para os nossos espectadores, mais de 60 países já fizeram embargos totais ou parciais à carne de frango do Brasil. No curtíssimo prazo, nós temos a expectativa de que esse frango não exportado possa ser, sim, redirecionado para o mercado interno. Mas isso apenas no curtíssimo prazo, então, infelizmente, as notícias para o consumidor não são, assim, das melhores para o médio e para o longo prazo. Certo, o frango, então, que não está sendo vendido para fora, né, por conta desse embargo que o Brasil está sofrendo, ele vai ser comercializado aqui. Isso quer dizer que nesse curto prazo a carne fica mais barata ou vai se manter o valor? Ou vai até aumentar? De fato, aquilo que não for exportado, a tendência é que o próprio mercado interno tenha o consumo dessa carne. A questão é que, por que eu disse apenas no curtíssimo prazo? Porque alguns países já estão levantando esses bloqueios. A Rússia foi um desses países, a Arábia Saudita está em vias de fazê-lo. E aqueles produtores que produzem para exportação, eles têm no mercado interno uma saída. Só que a questão é, será que esses produtores eles vão efetivamente querer manter esse item sendo vendido no mercado doméstico, sabendo que corre-se o risco da queda de preços? Então aí a gente tem dois fatores. O primeiro é a retomada paulatina das exportações, que deve ocorrer. E o segundo desses fatores é se os produtores irão efetivamente continuar o abate desse frango. Por isso que uma eventual redução no preço deve ser vista apenas no curtíssimo prazo. Algo semelhante a gente pode aplicar aos ovos. Apenas entre janeiro e abril desse ano, o Brasil exportou 134% mais ovos do que havia exportado no mesmo período do ano passado. E com isso, ainda que seja muita coisa, isso representa apenas 1% da nossa balança comercial na área. Então, pode haver um redirecionamento para o mercado interno, com a tranquilidade de que nós, seres humanos, podemos consumir os ovos, podemos consumir a carne de frango sem qualquer risco à nossa saúde, como já alertou o Ministério da Agricultura. Muito bem, João, tem interação aqui com a gente. Vamos ver quem mandou mensagem. Pode colocar aqui pra gente, por favor. Fátima Ferreira mandou o seguinte: boa tarde, Carla, sou a Fátima de Maracanaú, Ceará. Senti sim diferença, foi mais ou menos uns 2 meses comprando bandeja com ovos de R$22. Na semana passada tive uma boa surpresa. Cheguei onde costumo comprar a bandeja com 30 ovos e estava R$19,90. E está se mantendo. Hoje já comprei novamente, R$2,10 faz uma diferença no bolso. Quer dizer, a questão do ovo, porque aquela história, né, gente? Se a carne de gado, a carne de porco, elas não, até principalmente a carne de gado, a carne vermelha, ela não barateia, a gente tem que achar solução. E aí a gente vai comer frango. E agora, com essa notícia, o frango pode ficar mais caro. Opa, peraí. Então, se o frango vai ficar mais caro, eu vou partir para o ovo. Aí a pessoa chegar no ovo, tá caro também? Puxa vida, daí, o que a gente faz? Vamos ter que virar vegetariano, todo mundo, né? Vamos ter que abrir mão das carnes e dos ovos? Como é que é isso? De fato, o que a espectadora comentou procede. A gente percebeu nas últimas semanas uma queda de cerca de 7% no preço do ovo, mas no atacado. E isso vem justamente daquelas granjas que estavam tendo uma dificuldade de readaptar a sua produção para outros locais. Então esse é um primeiro ponto. O outro ponto, como eu comentei, é aqueles que não vão exportar momentaneamente vão direcionar isso para o mercado interno. Mas talvez seja uma triste notícia para o consumidor. Em breve, essas exportações serão de fato retomadas e a gente deve ter a retomada do preço anterior. Uma das coisas que alterou tanto o preço do ovo nesse ano, além como você comentou na alta do milho, foi também a questão das ondas de calor. Isso afetou a produção e o fato de que o Brasil passou a exportar ainda mais ovos do que já fazia até então. E aqui no mercado doméstico a gente sente a diferença, como uma espectadora comentou, R$2,10 realmente no todo o orçamento doméstico, isso deve pesar.
Não, porque o ovo é diário, né? Você come ovo praticamente todos os dias, né? Seja no seu café da manhã, seja no almoço, seja na janta. O ovo faz parte também da confeitaria, né? Bolo e tudo mais. Então, assim, como é que a gente vai viver sem, né? Não tem como. E aí a gente espera mesmo que o ovo que tem essa queda no valor, porque realmente, você pagou quanto? A gente estava conversando antes aqui do programa, você pagou quanto na bandeja de ovo que você estava falando? Olha, eu paguei recentemente R$26 na bandeja com 30 ovos. Nossa. Isso já foi uma certa queda em relação ao preço que a gente tinha aqui em Curitiba, né? Sim, exatamente. Aqui estava bem mais caro. Eu cheguei a pagar em 30 ovos, acho que R$35. Quer dizer, Mais de R$1 por ovo. É muito caro, né? Muito caro mesmo. Vamos ver aqui, gente? Vamos lá. Mais interação. Ita, querida, bem-vinda. A alta do ovo afetou bastante aqui em casa. Minhas netas comem com pão, comem só o ovo e gostam quando vão almoçar de ter um ovinho, né? Mesmo tendo carne ou frango ou qualquer coisa. Criança adora ovo e a gente não pode abrir mão dele, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos. Se teve queda na tua cidade, corre comprar ovo aí, porque pode ter um aumento de novo, né? Essa questão do Brasil ser um dos maiores exportadores de tudo, né? Seja de grãos, seja de soja, por exemplo, de milho, as carnes. Como que o Brasil é visto fora, por exemplo? Porque a gente imagina o seguinte, é muito bom para o nosso país estar nesse meio alimentando. Nós somos o supermercado do mundo, digamos assim, né? Mas, para quem vive aqui, é difícil. Para quem é brasileiro, porque tudo que sobra, se sobrar alguma coisa, fica mais caro. Com certeza. Veja, nós somos o maior produtor mundial de carne, nós somos o maior produtor mundial de café, o maior produtor mundial de algodão, de suco de laranja, de açúcar. Então são muito de cacau. Então, de fato, são muitos os itens que a gente envia para o exterior. E a questão é que quando a gente envia para o exterior, esses itens são pagos em dólar. Então, para os produtores, já vale muito a pena efetuar as atividades de negócios internacionais. Um segundo ponto que é interessante comentar é que aqui, embora a gente exporte tanto desses itens em volume, o Brasil acaba não sendo um grande exportador no geral. Nós somos apenas o 25º maior exportador do mundo, perdendo para nações que são geograficamente muito menores do que nós, como, por exemplo, a Espanha, os Países Baixos. E os preços desses itens, como a carne, como o café, que também foi um dos vilões aí da cesta básica, eles não são dados pelo produtor, mas eles são dados pelo valor global, ou seja, pela oferta e pela demanda do produto em escala internacional. Por isso que muitas vezes, mesmo que a gente produza esses itens no nosso país, muitas vezes próximos da nossa cidade, dos centros de comercialização, esses itens eles vão ter preços que são dados pelo mercado global, porque as próprias bolsas de valores desses produtos ficam no exterior. Como consequência, ainda que nós sejamos aí o supermercado, o celeiro do mundo, para nós a situação não é assim tão fácil, porque esses preços não são criados por nós. Algo semelhante acontece, por exemplo, com o petróleo, que tem aí um preço dado pelos mercados globais. Pois é, né? Infelizmente estamos nessa, mas ainda somos os maiores e precisamos reaver a nossa economia também, que é tão importante. Tem mais uma interação, João, vamos lá. Quem mandou pra gente? Cida, querida! Eu crio minhas próprias galinhas e tenho ovos frescos todos os dias, são poucas, mas não compro ovos. Palmas pra Cida! Cida, amei isso. Eu queria ter espaço para ter galinha também. Confesso, quem tem galinha tá feliz da vida, porque tem a sua carne, tem os seus ovos fresquinhos, né? Que é tão bom. Mais uma coisa que é legal, João, a gente comentar aqui, com todo mundo que está nos assistindo, é que a grande maioria dessas super empresas, né? Desses super abatedouros, dessas empresas, elas terceirizam a produção dos frangos, né? Para pequenos produtores, assim como você, Cida, por exemplo, né? É verdade. Tanto é que a primeira granja que foi o foco da gripe aviária, que foi em Montenegro, no Rio Grande do Sul, eles tinham produção comercial, mas direcionada ao mercado interno. Dificilmente essas grandes redes, essas grandes marcas vão ter capacidade produtiva para produzir tudo aquilo que a gente exporta, porque afinal de contas nós estamos alimentando o mundo nesse item. E no caso dessa primeira granja de Montenegro, ela produzia, mas não produzia para exportação. Então, ainda que muitos países tenham deixado de comprar o frango brasileiro, aquele frango especificamente ficaria no mercado doméstico. E lá naquela ocasião foram cerca de 17 mil aves abatidas por todo o país, foram outras tantas milhões de aves, milhões de ovos, sejam ovos fecundados, sejam ovos para consumo. Em relação à ideia da Cida, eu até gostaria de criar minhas próprias galinhas, mas acho que o síndico não ia ficar muito feliz se eu fizesse isso na minha sacada. A gente queria ter espaço para isso também, né? Que seria
Seria tão bom, muito bem. João, muito obrigada pela tua presença aqui, foi muito divertida essa conversa e, claro, foi muito informativa, porque a gente precisa de informação. As pessoas precisam entender por que elas estão pagando mais caro no ovo, por que elas estão pagando mais caro no frango, e a gente está aqui para isso, para levar informação para você também que está nos assistindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, tenham todos uma excelente semana. Muito obrigada. E agora, para você que está nos assistindo, vamos falar dos nossos olhos. Vanessa tem um recado bem especial. Para tudo que você está fazendo agora e presta atenção aqui. Seus olhos estão coçando, ardendo, lacrimejando, não está enxergando nada, o celular muito perto ou muito longe porque a visão ficou fraca com o passar do tempo, glaucoma, catarata, então você precisa conhecer o Vision X. A minha visão era muito ruim. Aí eu fui no médico, o médico disse que eu tinha catarata. Daí eu comecei a tomar o Vision X. Aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Eu e minha esposa começou a tomar o Vision X. Eu tinha essa dificuldade para enxergar as validades no mercado, comprar os produtos lá. E agora tomando o Vision X, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar, porque o Vision X resolveu o meu problema e da minha esposa. Tinha dificuldade de ler a Bíblia e agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Isso aqui é o Vision X. Eu trabalhava na praça, no colégio, enxugando os olhos, escorrendo água, com muita coceira, dor na bola dos olhos. E hoje eu me sinto muito feliz, 100% das vistas. Antes de eu tomar o Vision X, eu sentia muito coceira no meu olho, parecia que eu tinha areia. Não sinto mais coceira no olho e também costuro, faço crochê sem óculos. Estou 100% bem melhor. Estava sofrendo das vistas, era tudo embaçado. Por exemplo, um sinaleiro, eu tinha que chegar perto para ver se estava aberto ou fechado. Hoje não, enxerga de longe, clareou as coisas. Vision X. Para você que ligar agora nos próximos 5 minutinhos, eu vou liberar metade do preço e um presente super especial. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Vanessa. Agora vamos viajar, mas vamos para Fortaleza, meus amigos. Quem frequenta a Avenida Beira-Mar, lá em Fortaleza, ganhou, assim, uma super opção para cuidar da saúde. Uma academia ao ar livre, de graça e de frente para o mar. Que vista, hein? Olha que vocês estão bem, hein, gente? Vamos conhecer? A academia de musculação ao ar livre é moderna, funcional e tem uma proposta diferenciada. Oferecer um treino de qualidade com os mesmos equipamentos utilizados nas academias convencionais, mas com um toque especial, a vista para o mar. Assim funciona a academia que foi instalada na faixa de areia da Avenida Beira-Mar e que é uma parceria da Prefeitura de Fortaleza com uma empresa privada. Eu tenho o hábito de todas as manhãs fazer uma caminhada e eu estava passando aqui na orla de Fortaleza e avaliei assim a qualidade aqui do equipamento, da estrutura, achei interessante e vim procurar saber. Fui orientado, pela equipe, que me atendeu muito bem, fiz o download do aplicativo, me inscrevi e agora estou aqui. Renata Teodoro também gostou da proposta da academia de ser ao ar livre e com um visual que estimula a prática da atividade física. Ela já está utilizando o espaço há 2 semanas. Por ser ao ar livre, os meninos, os instrutores são muito atenciosos com a gente, principalmente eu que não tinha costume com a academia. Eu estou assim, gostando demais. A academia ao ar livre é gratuita, mas para utilizar é preciso seguir algumas regras, como ter a idade mínima de 16 anos. Participantes menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal e apresentar um documento oficial com foto. Já aqueles que têm idade acima de 60 anos devem apresentar um atestado médico que tenha indicação de musculação. E o principal é fazer o cadastro e agendar o atendimento no aplicativo da plataforma MoodFit no seu celular. O objetivo da Mood é levar saúde para as pessoas, qualidade de vida, da maneira mais acessível. Então aqui nós estamos abertos ao público, jovem, adultos, idosos, com toda essa estrutura, dando auxílio às pessoas, proporcionando bem-estar para essas pessoas.
Todos os equipamentos utilizados na academia ao ar livre seguem um padrão internacional e são feitos com aço inox, sendo resistentes às altas temperaturas de Fortaleza. E a expectativa é que em julho deste ano o espaço seja ampliado, fazendo com que a academia se transforme num hub de bem-estar, inspirado no mesmo modelo da Rio Academia, que já é referência no país. Com isso, esse espaço aqui receberá também aulas de dança, HIIT e terá uma arena para a prática de vôlei de praia e beach tênis. Criada em 1999, a Academia de Musculação ao Ar Livre está presente hoje em 7 estados brasileiros e oferece acompanhamento com professores credenciados pelo CREF, Conselho Regional de Educação Física, que estão sempre por perto para dar todo o suporte e orientações aos alunos. Temos aqui profissionais para passar treino, para orientar as pessoas que não têm essa experiência e também para estar dando suporte durante o treino dos alunos. A academia funciona de segunda a quinta-feira, das 6 às 10 horas da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. Já os sábados e domingos, o funcionamento é das 6 às 10 da manhã. Que privilégio, hein? O pessoal de Fortaleza tá bem, que maravilha. Esperamos que essa ideia, né, tome todo o Brasil. Já pensou todo o litoral do Brasil, todas as cidades terem uma academia como essa aqui, super funcional e ainda com um professor para ajudar? Nossa, bom demais, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente vai ensinar para vocês um pãozinho delicioso, uma receita maravilhosa. Mas antes, tem aí, ó, olha isso, gente, é daqui a pouquinho. Mas antes você vê um recadinho da Tatá Onofre. Fala, povo de Deus! Olha, a gente tem falado muito a respeito de saúde. Eu quero que você tenha uma vida abençoada. E para isso, a gente precisa entender o quanto que a diabetes é um risco para a nossa saúde. Você sabia que hoje o número de amputações é muito maior em relação à diabetes do que acidentes no trânsito ou no trabalho? É a doença que mais cega no Brasil, retinopatia diabética. Então, esse cansaço visual não é normal. Além disso, é uma doença que lesa os órgãos, lesa a nossa circulação. Um machucadinho pode levar a um problema irreversível. Então, quando a gente fala a respeito de diabetes, a gente precisa diminuir o açúcar no sangue. E quando a gente fala a respeito de glicotrate, é a cápsula inimiga do açúcar. É o maior antiglicose do Brasil. Primeiro, porque ele vai estimular o seu pâncreas a trabalhar esse açúcar. Segundo, ele impede o nosso corpo de absorver ainda mais açúcar do organismo. É anti-inflamatório, melhora as dores, vai garantir essa energia, a melhora do sono, a qualidade de vida. Há quanto tempo você não vive bem? Então, presta atenção nesse recado que eu quero mostrar o resultado de glicotrate, porque de 300 ele chega a diminuir para 100 a sua glicemia. Olha que tratamento incrível! Olá, me chamo Beatriz e quero falar desse produto Glicotrate, maravilhoso. Estou tomando ele, tem me ajudado muito, tem me dado energia, me tirado a vontade de comer doce e tem dado uma disposição. Você que está aí do outro lado e precisa desse remédio, comece a tomar e você vai sentir a diferença. Como vai te dar energia, vai te tirar a vontade de comer doce e vai te ajudar no inchaço, porque você vai sentir isso na sua pele. E olha só o que eu preparei. Para você que está acompanhando a programação, não deixa para depois. Você tem desconto de 65%, é direto da fábrica para sua casa. Vai ganhar de presente, ó, um medidor de glicose completo com tirinhas, com a caneta para você comprovar esse resultado real e recebe na porta de casa. Liga 0800 555 5123. Como é que você quer estar daqui a um ano? Daqui a um mês? Pois é, cuide da sua saúde agora com Glicotrate, o maior anti-açúcar do Brasil. Muito bem, vamos falar de pãozinho. Você faz pão na sua casa ou normalmente você compra? Você viu que o preço do pão também tá lá em cima, já que a gente tá falando de ovo, né? Ovo, frango e tudo mais. Agora eu vou compartilhar com vocês uma receita para vocês fazerem aí na fritadeira elétrica de vocês. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro a receita, depois eu passo a receita aqui para você ir anotando, tá? Vamos ver o vídeo primeiro.
Esse pão é feito na air fryer, fica pronto em 15 minutos assando e cabe na dieta. Em um recipiente adicione o ovo, açúcar, manteiga, sal, fermento biológico e o leite morno. Mistura bem e vai adicionando a farinha aos poucos. No começar a ficar mais difícil de misturar, transfere a massa para uma bancada com farinha e sova essa massa por 10 minutos. Essa é a parte mais chatinha dessa receita, mas também é a parte mais importante, que é para o glúten se desenvolver bem e o pão ficar fofinho. Depois de sovar, coloca de volta para o recipiente, cobre com pano e deixa ali por 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Agora é só moldar a massa em formato de bolinha, que vai ser o nosso brioche. A minha massa deu exatamente 600 gramas, então eu dividi em 6 partes de 100 gramas. Coloca direto na air fryer e deixa descansando por 30 minutos até elas crescerem. Depois é só ligar a air fryer por 10 minutos a 150 graus e depois mais 5 minutos a 180 graus. E o resultado é esse pão super macio, fofinho, fácil de fazer, e foi o meu jantar. Eu fiz um hambúrguer caseiro que é bem tranquilo de encaixar na dieta. Por aqui, dieta não é sinônimo de sofrimento. Você olha para um pão e pensa, eu nunca vou conseguir fazer um pão. Gente, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Eu vou passar a receitinha para vocês. Você vai precisar, então, de um ovo. Pode ampliar aqui, por favor. Um ovo, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sal e 1 sachê de fermento biológico para pão. 150 ml de leite morno, não quente, morno, para não cozinhar o ovo, tá? Aí você vai misturando esses ingredientes e vai adicionando as 2 xícaras e meia de farinha de trigo e vai fazendo isso aos poucos. Aí você vai sovar, como ela ensinou aqui, por 10 minutos, deixa descansar por 30 minutos até dobrar de tamanho. Depois você vai formar as bolinhas, vai deixar descansando mais um pouquinho, mais uma meia hora e depois você assa. Muito, muito legal. Você pode passar ali o óleo na air fryer, na gradinha dela, ou então você pode usar um papel manteiga para você não precisar ficar depois desgrudando o pão dela, tá? Tranquilíssimo de fazer, fica aí uma dica muito boa para você. Intervalo super rápido e a gente já volta para um bate-papo sobre alimentação na menopausa. Será que a alimentação nessa época da vida da mulher pode influenciar para melhor ou para pior? Vamos descobrir daqui a pouco. E a gente está de volta com a imagem da Fabiana Bonilha. Ela é pesquisadora e ela atua na transcrição de partituras de músicas para o Braille. Ela é deficiente visual e é uma das referências em trabalhos na área que favorecem a inclusão das pessoas com deficiência. Parabéns à Fabiana, que tem esse engajamento aí, né? Porque o trabalho dela é realmente incrível. Imagina só, você sofrer com uma questão e você transformar essa questão realmente numa solução para muitas pessoas. É demais, né? Então tá aqui o trabalho dela sendo reconhecido não só aqui, mas fora do Brasil também. Bem, a minha pergunta para você é a seguinte: você, mulher que está me assistindo, você já está sentindo aí os efeitos da pré-menopausa ou da própria menopausa? Muitas mulheres, assim, para a gente falar bem a realidade, vão enfrentando muitos sintomas. Entre eles, a ansiedade, a insônia, a agitação mental, até aquelas crises, né, de identidade muitas vezes, quem sou eu, o que estou fazendo nesse mundo, não é verdade? E um choro descontrolado. Mas o que causa exatamente esses sintomas? Porque, veja bem, é importante a gente falar sobre isso porque a TPM também inclui esses sintomas. Como é que a gente descobre o que está acontecendo comigo, né? A gente vai conversar agora com a nutricionista e especialista em menopausa, que é a doutora Giovana Agostini. Ela está falando com a gente, ó, lá de Santa Catarina. Bem-vinda, doutora. Tá falando muito aí obrigada. De Palhoça, cidade linda, conheço Palhoça. Bem-vinda, doutora. Eu queria entender o que a alimentação, ela influencia na questão, tanto da menopausa quanto do TPM, como é que é? Com certeza, a alimentação é tudo. É aquilo que vai nos dar sintomas e doenças e é aquilo que também vai trazer a nossa cura e a melhora dos sintomas. E isso que você mencionou com a relação com a TPM está muito ligado. Os sintomas que as mulheres tiveram na TPM, ou seja, ali no início da menarca, da menstruação, durante a gestação e também na menopausa. Ou seja, mulheres, meninas que foram
mais ansiosas, tiveram mais sintomas de TPM, como sensibilidade, irritabilidade, acne, cólica, mulheres que tiveram mais enjoo, problemas na gestação, vão ter mais sintomas da menopausa. Mas a gente consegue resolver isso muito com a alimentação, principalmente com os alimentos específicos e estratégicos para os sintomas que cada mulher está apresentando nessa fase. Certo. E para quem já está sentindo, já está no período da idade, porque tem muitas mulheres que têm essa menopausa adiantada, né? A precoce, que vem aí com seus 40, 42, 45 anos. E a menopausa em si deveria começar lá por 50, 55. Mas tem muita gente que está, digamos assim, adiantada no relógio, né? E nessas questões, é isso que eu queria entender. O que a gente pode fazer, por exemplo, se é familiar. Ah, minha mãe entrou na menopausa cedo, minha tia, minha avó. Será que eu também posso entrar na menopausa cedo? O que eu posso mudar na minha alimentação para começar a me preparar o meu corpo para esse momento? Também está relacionado a isso. Isso se chama genética e epigenética. Essa genética do que você herda, essa carga genética da sua mãe, por exemplo, que entrou na menopausa cedo, você também tem 25% de chance de entrar mais cedo. Só que os outros 75% é o seu estilo de vida. Ou seja, como você vai cuidar da sua alimentação, do seu sono, praticar atividade física, cuidar do seu peso, cuidar das suas carências e deficiências nutricionais. Então, na verdade, esse 75% soma muito mais em você entrar mais cedo ou não nessa fase. E aqui tem uma coisa que você mencionou muito importante: menopausa precoce ou mulheres que vão entrar na menopausa na faixa etária mais normal, lá na casa dos 50, 60 anos. A menopausa, ela é caracterizada como a falta da menstruação. Então, se você fica 12 meses sem menstruar, você está na menopausa. Só que tem uma coisa que é a menopausa, que é essa falta da menstruação, e outra coisa são os sintomas da menopausa. E vamos combinar aqui que estamos entre mulheres, né? Ai, é bom não menstruar, né, gente? Porque, poxa, é desagradável todo mês ficar menstruando. Tem mulheres que têm um fluxo muito intenso, isso traz muita cólica, às vezes a gente se sente mais cansada. Então, a falta da menstruação é até um ponto positivo. Só que o ponto negativo são os sintomas. E eles já começam antes dessa falta da menstruação. Então, mulheres já na casa dos 30, 40 anos já começam a sentir os sintomas da menopausa, que são mais de 70. Os mais clássicos e conhecidos são os calorões, os fogachos do dia, os suores noturnos à noite, a falta de libido, ressecamento vaginal, a falta de memória. Isso pega muito nas mulheres, sabe? Porque tudo aquilo que ela conseguia guardar antes, agora dá um branco. Ela não consegue mais lembrar o nome das pessoas, ela troca o nome das palavras. Sabe quando você está na frente de uma pessoa e você tem aquela palavra na ponta da língua, mas não sai? Isso começa a acontecer muito. O cansaço, a insônia, o peso começa a modificar muito, o metabolismo fica alterado, o cabelo começa a cair, fica mais fino, mais ralo, as unhas mais finas, a pele mais seca, mais flácida, o derretimento da pele. Então, são muitos sintomas, até mesmo infecção urinária, artrite, artrose, dor nas articulações, e a gente precisa levar isso em consideração e já tratar isso antes da menopausa, ou seja, antes da ausência da menstruação. E aqui são os pontos importantes. Quais alimentos eu utilizo para melhorar os sintomas da menopausa? Primeiro, identificar qual que é o sintoma que você está sentindo. Então, por exemplo, se a mulher sofre com calorão, fogacho, que são os calores do dia ou da noite, a gente precisa ver que essa mulher ela não está tendo uma boa circulação sanguínea. Sim. Então, quando a gente melhora a circulação dela, colocando sucos vasodilatadores, tem uma combinação de um suco que eu passo muito para as minhas pacientes, que é a melancia com beterraba. Olha! Ela ajuda isso. Couve, limão, gengibre, linhaça, e aí a estrela, que é a melancia com a beterraba. Precisa ser essas duas. Nossa, que Ele delícia! ajuda na produção do óxido nítrico, que vai melhorar a circulação, porque o fogacho ele é um problema de má circulação. Então, quando você melhora a circulação, você melhora o calorão. Falando agora sobre a ansiedade, né? Então, que muitas mulheres sofrem nessa fase. A ansiedade, ela está muito ligada à falta ou à baixa produção, na verdade, de um neurotransmissor chamado serotonina. Você já ouviu falar da serotonina? Já ouvi falar.
A serotonina é um neurotransmissor da felicidade, do bem-estar. Então, quanto mais você produzir, menos ansiosa você vai ser. Melhor vai ser a sua qualidade do sono. Então, vamos falar dos melhores alimentos para produzir serotonina. Sim, aumentar a serotonina, né? Isso que a gente deseja. Aí. E é o que a gente precisa? No meio da tarde. Por quê? No meio da tarde, por volta das 3, 4 horas da tarde, tem uma baixa da serotonina fisiológica. Todo mundo vai ter. E é por isso que muitas mulheres chegam lá às 6 horas da tarde, estão loucas por comer carboidrato. Vontade de comer tudo que vê pela frente, pão, doce, ou à noite. Lasanha, macarronada, o que aparecer de massa a gente vai querer. Isso. Até durante o dia ela consegue se controlar, mas chega à noite, ela não tem mais aquele autocontrole que ela conseguiu ter durante o dia. Isso aconteceu por essa queda da serotonina. Então, o que eu como no meio da tarde? Os alimentos que mais produzem serotonina. Ovos, eu sei que a gente acabou de ver ali que os ovos, né, tá com essa gripe aviária, mas estão mais caros, mas os ovos são ótimos. Banana, maravilhosa para aumentar a serotonina. Aveia, chocolate 70% cacau ou o próprio cacau em pó, grão de bico. E aqui eu gosto de passar uma receita muito fácil e saborosa para as minhas pacientes, porque a mulher ela tem uma tendência a querer mais doce no meio da tarde. Não é todo mundo, mas a grande maioria sim, né? Faz a panquequinha de banana. Amassa a banana, coloca o ovo, a aveia, pode até inclusive colocar uma colher de farelo de aveia, que é bem bom para diminuir o colesterol, e uma colher de farinha de linhaça dourada. Ai, que delícia! Que a mulher... Muito bom. Isso, tritura em casa. Mistura tudo, pode pôr uma canelinha, e aí faz na frigideira. E aí quando tirou, vira dos dois lados. Depois que tirou ela ainda quentinha, coloca ali 2, 3 quadradinhos de chocolate 70% cacau. Ai, que delícia! Né? Mata aquela vontade de comer doce, tem fibra, dá saciedade e ela vai ajudar na produção da serotonina. Você não vai ter aquela fome compulsiva à noite e, consequentemente, essa serotonina, lá por volta das 8, 9 horas da noite, começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Que a insônia é um sintoma que pega muitas mulheres agora no climatério, na menopausa. Então, me perguntando assim, o que eu faço para melhorar a minha ansiedade e a minha insônia? Pensando que você vai comer no meio da tarde. Fazer essa panquequinha de banana é perfeito para matar a vontade doce, mata a fome e melhora o sono e a ansiedade. E evitar comer muito tarde, né, Giovana? Porque quem come muito tarde, come muito, por exemplo, come uma carne, come uma massa, né? À noite, uma carne de porco, por exemplo, você obriga teu organismo a ficar digerindo toda aquela comida e daí você não vai dormir direito. Não vai dormir direito. Acho que o mínimo que você vai ter pesadelo, né? Se não tiver insônia. É verdade. É importante você comer ali pelo menos 3 a 4 horas antes do horário habitual que você vai dormir. E se você está tendo problema com sono à noite é o único momento do dia que você pode consumir chás digestivos e os chás para ansiedade. Então, eu gosto muito de chá de camomila, que é muito bom. A gente não dá tanta importância para o chá de camomila perto de todos os benefícios que ele traz. Né? Para ansiedade, para insônia, para diabetes, para diminuir o colesterol, para dor nas articulações, ele é muito bom. E ele tem pouca contraindicação, ou seja, quase todo mundo pode consumir. E eu gosto muito de olha só, todo mundo já ouviu falar do medicamento chamado fluoxetina, né? Sim. Esses medicamentos para ansiedade. Foi feito um estudo que a combinação de 2 chás, melissa e lavanda, teve o mesmo... Isso mesmo, teve o mesmo efeito de diminuir a ansiedade em comparação a mulheres que tomavam a fluoxetina. Melissa e lavanda. Quem tem melissa e lavanda aí, aproveita para fazer chá, então, para diminuir essa ansiedade, diminuir o estresse, né? Até os sintomas da depressão também. Giovana, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Você vai ter que voltar mais vezes, né? Porque eu podia ficar a tarde inteira aqui conversando contigo, pra gente poder dar estas, claro, e outras dicas, que eu sei que você tem milhares de dicas e muito boas, guardadinhas para quem precisa. Muitíssimo obrigada, viu? Foi um prazer, tá? E aguardo o próximo convite. Maravilha, brigadão. Tchau, querida, até mais. Viu só, gente? A gente vai em busca de profissionais aí que melhoram a nossa vida de maneira geral. Inclusive, já que a gente precisa melhorar a nossa vida, a gente não pode deixar de consumir, sabe o quê? Magnésio. Magnésio para as mulheres, principalmente, é um santo remédio, né, Luquinhas?
É isso mesmo, Carla. Boa tarde para você. Excelente tarde para você de casa. Você viu a dica da doutora, né? E você sabia que o magnésio também é um excelente aliado para te ajudar a lidar melhor com esses sintomas que a menopausa pode trazer? Pois é, ele estimula o equilíbrio hormonal e ajuda também na neurotransmissão. Ajuda a melhorar a função cerebral, melhora as funções cognitivas também e ajuda você porque age como neurotransmissor, possibilitando aí a melhora no equilíbrio da serotonina, esse hormônio necessário para você sentir bem-estar, sentir aquela sensação de que o dia está muito melhor do que realmente parece estar. E eu quero ajudar você hoje com magnésio. Liga no 0800 591 8773, mas liga já para você garantir hoje o seu magnésio quelato. Além de trazer esse alívio, esse equilíbrio hormonal e esse alívio em relação ao mau humor, ajudando no equilíbrio da serotonina, vai ser excelente para ajudar você a dormir melhor. Isso porque, como ele traz equilíbrio hormonal, melhora também o equilíbrio da melatonina, hormônio do sono, aquele hormônio que te ajuda a dormir melhor. Então liga no 0800 591 8773 e pede já o magnésio quelato. Pedindo agora, além de levar com desconto especial de laboratório, eu garanto um presente. Hoje eu vou te mandar o nosso seca-barriga e vou te mandar de presente esse rádio retrô aqui. É um presente especial do nosso laboratório que vai direto para sua casa. Não paga ligação, não vai pagar entrega, o frete é gratuito, mas tem que ligar agora. 0800 591 8773. Lembrando que além de fazer por menos da metade do preço, com aquele descontaço de funcionário, eu facilito o pagamento no carnezinho e não precisa se preocupar. Comece a pagar em agosto. 0800 591 8773. Obrigada, Luquinha. Gente, agora vem cá. Chega aqui comigo porque a gente vai falar de açaí. Você gosta de açaí? Pois é, no Pará, ele é uma tradição. A gente separou um vídeo aqui que mostra exatamente isso. A paixão regional, né, dos paraenses por essa delícia. Se você encontrar um paraense que não gosta de açaí, ele foi desconfigurado, pode ter certeza disso, viu? E é o que diz o vídeo aqui, ó. Olha o pessoal comendo açaí, que coisa boa. E açaí faz muito bem pra saúde, claro, que ele é mega calórico. Mas, gente, vamos combinar que é uma delícia, né? Então, mandar um beijo especial pra quem nos acompanha em Belém do Pará pelo canal 51.1 da TV Evangelizar, que está em todo o Brasil. E a gente quer alcançar mais lugares ainda. Então, um beijo para quem está em Belém. Muitíssimo obrigado aos nossos... Para quem vive e não nasceu lá, deve ser um paraíso, né? Um paraíso do açaí. Aqui no sul, a gente já gosta de açaí, que vem de lá normalmente, né? Imagina vocês aí, tão bem, hein? E eu quero aproveitar agora para te convidar para você fazer as inscrições para o Festival Vem. Já estão abertas, hein, gente? Chegou a sua chance de mostrar a sua música para o Brasil inteiro. Mas tem um detalhe. Ah, mas eu não canto nada. Peraí, eu também não canto, mas eu gosto de escrever. Se você é aquela pessoa que gosta de fazer aí uma bela música, uma bela letra de música, tem o dom para escrever letra de música, você também pode participar da 5ª edição do maior festival de música católica da TV. Você vai acessar o site aqui, ó, vemfestival.com.br e vai fazer a sua inscrição. Aqui, ó, inscreva-se aqui. Clica aqui e faz sua inscrição, tá? O Festival Vem, vamos combinar, né, gente? Porque você une muitas coisas aqui. Você une voz, você une evangelização, você une música e de excelentíssima qualidade e é um verdadeiro show para quem está nos assistindo e para quem gosta de boa música, né? Porque quando a gente fala das músicas que evangelizam, a gente está, sim, rezando 2 vezes. Muito bem, tá em inscrição até o dia 28 de julho para você se inscrever. Combinado? Estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigada por sua companhia, pelas interações, vocês são maravilhosos. Amanhã eu tô aqui de volta e agora você fica com o programa Eis-me Aqui. E com imagem, claro, dos paraenses se deliciando com uma bela bacia de açaí, hein? Que delícia! Eu amo, adoro! E a gente se encerra assim, ó, com essa imagem maravilhosa. Tchau, Brasil! Até amanhã!